No resumo diário de Terra Nostra, Mateu vai até a Santa Casa e descobre que Juliana esteve por lá há menos de 1 hora. O homem sente esperança ao ouvir a informação e sai pelas ruas de São Paulo em busca de sua amada. Ele chega no portão da casa do Sr. Francesco e fica paralisado, sem saber o que fazer. Dentro da casa, os homens afogam suas mágoas na bebida. Francesco conta ao filho sobre seu passado. Seu pai comeu o pão que o diabo amassou, meu filho. Seu avô era barão do café, assim como ele se chamava. E eu era um carcamano, como as outras pessoas me chamavam, lá na casa dele pelas costas. E sua mãe era uma delas. Mas a verdade é que o senhor barão comia aqui, na minha mão. Marco Antônio tentando acalmar o pai. Para de ficar lembrando isso, papai. Deixe meu avô em paz, papai. Francesco concorda. Está certo. Quem é morto não atrapalha. Que Deus não tenha o infeliz. Marco Antônio reflete sobre sua vida. Meu erro foi ter continuado vivendo aqui com a Juliana depois do meu casamento. Francesco completa. E o dela? Ter aceitado. No portão, Damião vê o homem parado no portão. Mateu pergunta por Juliana e se apresenta. Damião arregala os olhos, incrédulo por saber quem está na sua frente. Mateu? O italiano dela? Mateu confirma e insiste em ver Juliana. Damião informa que Juliana não vive mais na casa dos Magliano. Mateu olha friamente para o empregado e diz: mas então me abre esse portão, que eu quero falar com a gente desta casa. Eu quero ouvir as explicações que eles têm para me dar. Anda, abre esse portão. Se não, amigo, eu pulo essa cerca. Damião olha assustado para o homem, sem saber o que fazer. Coitado do Damião. O povo vive colocando ele em situações difíceis. Será que ele vai ter coragem para deter Mateu? O que acham? Na casa de Angélica, Augusto questiona a decisão da cunhada de criar o filho de Mateu. Você já não está esperando o seu? Angélica tenta justificar a decisão da irmã. Acontece, senhor, meu marido, que ela não foi traída. Essa criança foi feita a bordo de um navio antes do Mateu casar com a minha irmã. Augusto coloca uma pulga atrás da orelha de Rosana, perguntando: e se ele for atrás da mãe? Francesco segue tentando acalmar o filho. Amanhã é outro dia, filho. Quem sabe ela para pensar e acaba entendendo que você não teve culpa nenhuma do que aconteceu. Sem esperanças, Marco Antônio diz: o senhor mesmo me disse que não acredita nisso, papai. Se ela puxou o pai dela. O pai tenta remediar. Mas quem sabe ela não puxou, filho? Com o olhar triste, Marco Antônio diz: mas eu só quero saber onde ela está, papai. Nervoso, Damião entra na sala, interrompendo a conversa. Com licença, seu Francesco. Tem um italiano aí fora querendo falar com o senhor e com o senhor Marco Antônio. Sem imaginar o que o aguarda, Francesco pergunta: mas que italiano? Damião responde sem rodeios: é um tal de Mateu? Francesco fica incrédulo. Marco Antônio se levanta e, com raiva nos olhos, ordena: não deixe ele entrar, Damião. Nós não temos nada para falar com esse italiano. Damião, visivelmente preocupado, alerta: ele disse que pula a cerca se eu não abrir o portão. E eu acho que ele está falando sério. O empregado vai até o portão e avisa Mateu: o patrão vai lhe receber, senhor Mateu. Se o senhor vier em paz. Mateu confirma: eu vim em paz. Dentro da casa, Janete está nervosa, preocupada com a visita do italiano. Francesco diz com firmeza na voz: não importa isso agora. Vá lá para o seu quarto, se tranque lá e não me apareça aqui. Janete insiste: e o que é que vocês vão falar para ele? Marco Antônio ordena: não discuta, mamãe. Vá para o seu quarto. Pai e filho estão nervosos. Damião anuncia a chegada de Mateu. Os homens se cumprimentam cordialmente. Marco Antônio não consegue disfarçar seu ódio no olhar. Mateu se vira para Francesco e vai direto ao ponto: eu vim saber da Juliana. Pessoal, que clima tenso. Vocês acham que essa cordialidade vai durar? Ou os ânimos irão se exaltar? Na casa de Naná, ela, o filho e Juliana estão jantando. O menino conta para a mãe: eu ganhei bom dinheiro hoje, mãe. Por isso eu trouxe o pão. Naná fica orgulhosa. O menino continua contando sobre o seu dia. Eu ia comprar um livro também, mas achei que a senhora podia estar precisando de dinheiro. Naná sente compaixão pelo filho e diz: podia ter comprado o livro, filho. O menino comenta que o livro era de poesia. A mãe pede que ele compre o livro no dia seguinte. O menino pergunta para Juliana se ela gosta de poesia. A italiana responde: mas claro. E eu comecei a aprender melhor o português lendo poesia. O menino fica curioso. Juliana cita Castro Alves. O filho de Naná comenta: o poeta dos escravos. E em seguida declama um verso: eu sou como a garça triste que vive à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como o junco da lagoa. Feliz da araponga errante que livre voa, que livre voa para as bandas do seu ninho. No momento em que ouve os versos, Juliana é tomada pela tristeza das lembranças de Mateu e diz: não, por favor, José, esse verso eu não quero ouvir. O menino pede desculpas. Naná pergunta o que aconteceu. José entende a dor da italiana e explica para a mãe: por que roubaram o filho dela, mãe? Naná diz: então vamos jantar quietos. José pede desculpa novamente.
Juliana tranquiliza o menino. Não faz mal, José. Depois você recita outro. Nossa, gente, que poema lindo. Dá para entender a emoção de Juliana ao ouvir. Na casa dos Magliano, a conversa continua cordial. Mateu conta que está vindo da Santa Casa. Francesco completa. E não conseguiu nada, não é verdade? Mateu concorda. Francesco compartilha sua frustração. Eu também estive lá com o meu filho. Falamos com o diretor, com as madres, e não conseguimos nada. Mateu se exalta e questiona. Por que levaram o meu filho lá? Por que deixaram ele naquela roda maldita? A Juliana não queria ele? Francesco tenta acalmá-lo. Não, não é isso. Mateu se exalta ainda mais. Sim, mas então por que levaram ele dos braços dela? Mas eu quero uma explicação. Francesco diz com a voz calma. Vamos conversar com jeito, sem grito, está bom? Mateu se acalma e pergunta. Está bom. Então me fale, senhor Francesco. Foi porque não era filho do seu filho? Francesco nega com veemência. Não, não é por isso. Ao contrário. Eu estava esperando o seu filho como se fosse meu neto. Marco Antônio, impaciente, diz ao pai. Então, conta logo a verdade, papai. Francesco se enrola, tentando encontrar as palavras certas para explicar o que aconteceu. Marco Antônio se adianta e conta. Eu e meu pai estávamos viajando, Mateu, quando a Juliana teve a criança. Francesco continua a história. A Juliana estava sozinha. A minha mulher chamou uma parteira para ajudar no parto da pobre coitada. Mateu ouve atento. Ao perceber que a verdade irá complicar a vida de todos, Marco Antônio decide engatar na mentira. Enquanto a minha mãe ajudava a Juliana, que não estava passando bem, a parteira levou a criança daqui. Mateu fica completamente espantado com o que houve. Mas como levou? Francesco recebe um olhar de confirmação do filho e decide prosseguir com a mentira. Não se sabe como. A maldita parteira pegou o menino e levou lá para a Santa Casa. O resto você já sabe, não? Marco Antônio completa. Mas assim que nós soubemos, nós fomos atrás. A Juliana foi atrás. Francesco lamenta. Mas já era tarde. Mateu fica ainda mais perdido com a informação. Eu estou sabendo. Adotaram o meu filho. Mas por quê? Qual parteira fez isso? Marco Antônio diz que a mulher era maluca e afirma que já estão à procura dela. Vendo que Mateu está se exaltando novamente, Francesco tenta tranquilizá-lo. Mas eu vou fazer de tudo para encontrar o seu filho, Mateu. Por causa da Juliana, coitada. Mateu pergunta onde está Juliana. Marco Antônio diz que eles também não sabem do seu paradeiro. Francesco conta sobre a busca de Juliana por Mateu. Ela procurou muito por você, Mateu. Procurou muito antes de se casar com o meu filho. E fui com ela até a hospedaria dos imigrantes, no dia seguinte que você tinha desembarcado. Você já tinha partido de lá. O filho completa. E botamos gente para varrer essas fazendas atrás de um italiano chamado Mateu. Francesco continua. E depois ficamos sabendo que tinha casado com a filha do patrão. Sofreu muito a coitada. Mateu rebate, mas ela se casou com seu filho. Francesco defende Juliana. E adiantava ficar esperando você? Desiludido, Mateu se levanta e diz: eu acho que perdi o meu tempo vindo aqui. Marco Antônio compartilha sua desilusão. Nós não sabemos da Juliana. O nosso casamento acabou, Mateu. Eu também perdi a Juliana. Os homens se despedem friamente. Após a saída de Mateu, pai e filho se olham com culpa. Marco Antônio comenta com ironia. Que boa história inventamos, não é, papai? Francesco justifica a mentira. Mas pelo menos não falamos que a parteira maluca era sua mãe. Damião acompanha Mateu até o portão. O empregado conta que Juliana sempre falava dele. Mateu se diz preocupado, imaginando Juliana por aí, sozinha na vida. Damião comenta. Ela não está sozinha não, senhor Mateu. Uma faísca de esperança acende nos olhos de Mateu e ele questiona Damião. O homem tenta desconversar. Mateu o pressiona, implorando que ele diga onde está sua amada. Damião acaba cedendo. Eu vou explicar. Ela está vivendo com a minha irmã e com o meu sobrinho. Mateu vai embora, andando pela cidade movimentada, cheio de esperança, imaginando o encontro com seu amor. Na cozinha da casa de Angélica, Mateu está contando a Rosana sobre o filho perdido. Meu filho não estava lá. Rosana o olha com compaixão e diz: então é verdade que foi adotado. Mateu confirma: sim, e eu estive na casa do maldito, do marido da Juliana. Eles me contaram uma história que eu não acreditei muito, mas não vale a pena falar nisso. Rosana fica curiosa e pergunta: a Juliana estava lá? Mateu responde: não estava lá. Ela abandonou aquela casa. Parece que ninguém sabe dela. A esposa respira aliviada. Então podemos voltar para casa amanhã. Mateu se nega e diz ter algo para resolver antes. Rosana fica intrigada e questiona, mas Mateu se recusa a falar e pede que ela o deixe comer em paz. Sozinho, ele sussurra para si mesmo: amanhã eu vou te ver, Juliana. Vou te ver, meu amor. Na sala, Angélica percebe a angústia da irmã. Rosana conta que Mateu não encontrou o filho. Augusto pergunta: isso não é bom? Aflita, Rosana explica: seria. Por que ele não quer voltar para casa amanhã? Augusto questiona o porquê. Rosana continua: ele não me disse. Falou que é um assunto dele.
Angélica entende do que se trata e afirma: Juliana. A irmã diz com a voz trêmula de nervosismo. E que outro assunto poderia ser, minha irmã? Ele já deve estar sabendo do paradeiro dela. Angélica senta ao lado da irmã, fazendo carinho para tentar acalmá-la. Na venda de Batista, Gumersindo desabafa suas preocupações. Ele me garantiu que só iria atrás dessa tal da Juliana se ele conseguisse reaver o filho para entregar para ela. E que se não a encontrasse, que traria a criança com ele. Bartolomeu confirma, dizendo que soube através da sua esposa. O fazendeiro continua preocupado que Mateu abandone a esposa e a fazenda. O italiano tenta acalmar o patrão, dizendo que talvez Mateu nem consiga encontrar Juliana. Gumersindo respira fundo e diz, quase como em uma prece, tomara. Antenor chega na cidade com Tizinho. Ele para na frente do portão da casa do Sr. Francesco e diz, você vai ver o seu pai, Tizinho. Ele trabalha aqui e vamos esperar que ele esteja em casa. Antenor toca a campainha. O menino avista um homem vindo e afirma que é seu pai. O rosto do menino se enche de alegria. Damião chega no portão e, irritado com a insistência de Antenor, nem percebe que seu filho está ali. Antenor olha para Tizinho e diz, olha quem eu te trouxe, Damião. Damião quase desmaia quando reconhece seu filho ali e cai em lágrima. Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito! Eu não acredito! Meu filho! Meu filho! O homem envolve o menino em um abraço apertado, ainda sem acreditar no que está acontecendo. Tizinho diz, sou eu mesmo, pai. A felicidade de Damião se vai e dá lugar ao medo, quando Antenor diz, agora eu espero que você me diga, Damião, onde eu posso achar a Naná. Ai, gente, que lindo esse reencontro entre pai e filho. Poderia ser perfeito se não fosse esse capitão do mato para estragar. Na fazenda de Gumersindo, os italianos trabalham sob o sol quente na colheita do café. Na casa grande, Altino reclama de seus funcionários para o amigo. Eu já não estou me dando tão bem com os italianos lá em minha fazenda. Desconfio que estão me roubando. Gumersindo fica intrigado. Não me diga. Altino continua. Digo sim. Eu dei lá umas terras para eles plantarem as roças deles, de meia. E agora, na hora de acerto de contas da colheita, me passaram para trás. Deixei que eles mesmo vendessem o milho, o feijão. Eu mesmo fornecia sementes para os malditos. E agora me vieram aí com umas migalhas. Disseram que a colheita foi pouca. Gumersindo percebe a ignorância do fazendeiro novato e questiona. Mas o amigo não acompanhou o plantio? Não tinha o cálculo de quanto eles poderiam colher? Altino responde, não, me faltou a paciência e a disposição para isso. Agora deixei tudo nas mãos deles e essa lástima. Gumersindo diz, contando vantagem, bom, eu também permiti que eles plantassem alguma coisa aqui, mas o meu genro acompanha tudo de perto. Eu não posso me queixar daquele italiano. Altino diz, eu também tenho um lá, que era da minha total confiança, mas desconfio que está me roubando também. Gumersindo questiona, não seria o pai da tal Paola? Altino confirma. Gumersindo aproveita o gancho no assunto para contar sobre sua conversa com Augusto. Eu conheci a moça. Eu estive lá na casa que o seu filho montou para ela em São Paulo. Eu tive uma boa prosa com ela e com o seu filho também. O seu filho me prometeu que não voltaria mais lá. O amigo acredita? Conhecendo o filho que tem, Altino não demonstra muita fé. Eu gostaria de acreditar nisso, amigo Gumersindo, porque se ele largar dessa italiana, eu dou um jeito de mandar o pai dela embora da minha fazenda. Aliás, eu já tinha prometido 1/3 da fazenda para ele, mas a coisa ainda não está de papel passado. Gumersindo diz com ironia, belo negócio o amigo fez, hein? Altino em tom de arrependimento. Estou pagando por ter um filho desmiolado? Gumersindo completa com rispidez, que infelizmente é marido da minha filha. Altino diz sem pensar, eu me pergunto até quando? Gumersindo olha para Altino com espanto, sem acreditar no que acabou de ouvir. Na casa de Paola, Anacleto está ansioso para ir embora e revoltado com Augusto que nunca aparece. Paola tenta acalmar o pai, na esperança de que o amado apareça a qualquer momento. Eis que Augusto chega animado e se depara com os pais de Paola. Sua empolgação vai embora quando Anacleto diz, eu estava te esperando, doutor Augusto. Augusto se senta enquanto recebe o sermão do sogro raivoso. Não foi isso que nós combinamos quando você trouxe a minha filha para vir viver com o senhor, doutor Augusto? Augusto concorda com tudo de cabeça baixa. A mãe questiona, sim, mas vai abandonar ela por quê? E onde está o amor que o senhor tanto jurava? Com a voz educada, ele garante, eu não vou abandonar. Eu ainda amo a sua filha, dona Inês. Só que eu estou atravessando um período um pouco difícil lá em casa. A mulher encurrala Augusto na parede. Mas esta também não é a sua casa? E nossa filha? Não é a sua mulher também? Augusto confirma e tenta esclarecer, contando que o sogro descobriu tudo. Anacleto, já sem paciência, diz, sim, por causa da besta do seu pai. Augusto pede ao homem que não ofenda seu pai. O pai de Paola continua, não, mas eu quero saber como que vai ficar esta situação. Que coisa vamos fazer agora? O rapaz questiona. O que é que o senhor quer que eu faça?
Eu já falei para Paola ter um pouco de paciência, que depois tudo se ajeita. Anacleto questiona. Se ajeita? Como? Augusto, mesmo sem ver uma saída, diz. Eu ainda não sei, mas eu vou arranjar um jeito. A mãe de Paola se levanta determinada a pôr um fim nessa situação. O jeito é você largar da sua mulher. Anacleto apoia a esposa. Eu não quero saber da minha filha largada na vida. Que não foi para isso que eu deixei o senhor tirar ela lá da nossa casa. A mulher completa. Se tiver que largar de alguém, é para largar daquela uma. Nervoso, Augusto engole seco quando o pai de Paola ameaça. Ou então, nós vamos ter que conversar, entendeu? Depois de muito procurar, Mateu encontra o lugar indicado por Damião. Ele encontra com José e pergunta: é por aqui que está vivendo uma senhora chamada Juliana? O menino confirma. O italiano olha ao redor e pergunta: onde? José diz: na minha casa. Os olhos de Mateu se enchem de alegria, sem ao menos imaginar que sua amada está perto dali, lavando roupa no rio ao lado de Naná, ao som dos cantos das lavadeiras. Rosana está completamente angustiada com a possibilidade de Mateu encontrar Juliana. Angélica tenta acalmar a irmã. Ele é seu marido. Você está esperando um filho dele, Rosana. Rosana chora, temendo o pior. Mas ele pode esquecer tudo isso, minha irmã. Ele nem dormiu esta noite de tão angustiado que ficou. Ele foi atrás dela. Ele foi atrás dela. O menino diz ao italiano que Juliana está com a mãe, lavando roupa. Mateu fica confuso. Mas como lavando roupa? Onde a Juliana está lavando roupa? Damião olha para o filho admirado. Eu nem acredito que você está aqui, meu filho. Eu nem acredito. Tizinho diz. Eu não sabia onde ia chegar o senhor. Damião completa. Nem seu pai tinha ideia de onde o senhor andava. Antenor pergunta. E agora, Damião? O que você vai fazer? Ele vai poder viver aqui com você? Damião é direto e diz tudo o que Antenor mais queria ouvir. Não, Antenor. Vocês me esperam aqui fora, que eu vou levar os dois para a casa da minha irmã Naná. Antenor se emociona e diz: você vai fazer isso mesmo, Damião? Damião dá um voto de confiança ao homem. Eu vou acreditar na sua palavra, feitor Antenor. Antenor olha com alegria para o menino e diz: valeu a pena ter te trazido comigo, tizinho. No rio, Juliana continua lavando roupa ao lado de Naná e desabafa seu desespero para encontrar seu filho. Com a voz calma e gentil, Naná dá esperanças à italiana. Deus há de lhe ajudar, Juliana. Você vai ver. A italiana diz que precisa encontrar um trabalho, para não ter que dividir o pouco que Naná ganha. A mulher afirma para Juliana: mas você pode arrumar um emprego e continuar vivendo lá em casa. Juliana constata sua realidade. Eu não tenho para onde ir. Naná completa. Por isso mesmo eu estou falando. E finalmente, o momento que todos esperávamos. Mateu chega no rio e avista Juliana de longe. Ele não se contém de emoção e grita o nome de sua amada. Juliana. Juliana olha na direção de Mateu e, com a voz trêmula, diz o nome do amado. Mateu. Mateu chega ao rio e avista Juliana de longe. Ele não se contém de emoção e grita o nome de sua amada. Juliana! Juliana olha na direção de Mateu e, com a voz trêmula, diz o nome do amado. Mateu! A italiana corre pelas pedras do rio. Do outro lado, Mateu corre ao encontro dela. Os dois se encontram, se abraçam e dão um beijo apaixonado digno de cinema. Mateu olha para sua amada e diz: Juliana, eu quase morri de tanta saudade de você. Meu amor, amor da minha vida. Juliana retribui o olhar apaixonado e diz: eu também, meu amor. Eu não acredito que você esteja aqui. Eu devo estar sonhando. Eu não quero acordar. Mateu responde com felicidade: mas não é sonho. Eu te achei. E eu te achei, meu amor. Eles se beijam e Mateu pede para eles saírem dali, porque tem muito para conversar. As lavadeiras assistem à cena do casal apaixonado, como se estivessem assistindo a um filme de romance. Eles chegam na casa de Naná. Juliana, ainda atordoada pela felicidade, mostra sua nova realidade com humildade. É aqui que eu estou vivendo, meu amor. Mateu olha para a amada, ainda sem conseguir acreditar que a encontrou. Juliana sussurra: te procurei tanto, tanto, Mateu. Mateu diz: eu estou sabendo. Eu estive na casa do seu marido para saber do nosso filho. Juliana desaba em lágrimas. Me roubaram o nosso menino. Eu nem peguei ele nos braços. Não me deixaram nem ver nosso filho. Mateu abraça sua amada e tenta consolá-la. Não chora, meu amor. Eu sei, mas não fica assim, não fica assim. Juliana continua seu desabafo. Me falaram que ele estava morto, mas estava vivo. Nosso menino estava vivo. Mateu diz com voz firme e mais gentil: sim, mas não fica assim. Agora eu estou aqui com você. Cansada de segurar suas emoções, Juliana só quer desabafar nos braços do seu amado e pede: eu sei, mas me deixa chorar. Me deixa. Mateu a abraça forte e chora com ela.
Que reencontro emocionante! Até que, enfim, eles se reencontraram. Mas será que vão conseguir ficar juntos? O que vocês acham? Bem longe dali, nos cafezais do Sr. Gumercindo, os italianos trabalham na lavoura desde cedo. Na casa grande, Maria do Socorro reclama de Tizinho. Ingrato aquele negrinho, embora assim sem se despedir de ninguém. Leonora conta para Maria do Socorro que o marido já conseguiu alguém para substituir Tizinho na ordenha das vacas. A patroa expressa sua preocupação com a viagem repentina da filha e do marido. Ingênua, Leonora comenta emocionada. Imagina o Mateu chegando aqui com o menino no colo, senhora. Maria do Socorro lança um olhar de desaprovação para a empregada e diz: imagina como é que vai voltar a minha filha, que está com o filho dele dentro da barriga. Juliana, respirando mais calmamente agora, tenta explicar toda a verdade. É tudo mentira o que te contaram naquela casa. Foi a mãe dele, do meu marido, que fez tudo. O senhor Francesco não teve culpa, nem o filho. O senhor Francesco já chamava o nosso filho de meu neto. Dizia que ele vai levar o nome dele, que é Magliano. Mateu questiona sobre a tal parteira. Juliana desmente a história do marido e do sogro. Não teve parteira nenhuma. Foi ela, a maldita Madame Janete, e a dona Mariana, a governanta da casa, que me ajudou no parto. Mateu explode de raiva e ameaça. E eu volto lá e mato as duas. Juliana, com ternura, tenta acalmá-lo. Não, meu amor, não ia adiantar nada. Eu quero esquecer aquela gente. Mateu pergunta: e o seu marido? Juliana olha nos olhos de Mateu e declara: eu não tenho marido e nem nunca tive, porque eu só pensava em você. Mateu se declara de volta: e eu só pensava em você, meu... Juliana completa: e eu nunca mais vou me separar de você. Naná chega em casa e assiste a cena do casal apaixonado. Ela fica satisfeita ao ver a felicidade de Juliana. Os dois parecem estar em outra dimensão e nem percebem que Naná está ali, os observando. Quando Juliana vê Naná, ela apresenta seu amado com alegria. Este é o Mateu, Naná. Os dois se cumprimentam com educação. Mateu conta que foi Damião que o enviou. Naná pede que o casal fique à vontade e sai. O casal continua em seu encontro apaixonado, até que Juliana cai em si e pergunta: e agora, meu amor, o que vamos fazer? Mateu joga a realidade cruel na cara de Juliana. Agora, eu tenho que voltar para a casa da minha cunhada. Minha mulher está me esperando. Juliana, em choque, diz: sua mulher? Mateu baixa a cabeça, envergonhado, e revela: eu também me casei, Juliana, quando eu perdi a esperança de te encontrar. Agora não sei o que fazer da minha vida, mas pelo amor de Deus, não saia daqui, e eu vou voltar para te ver de novo. Juliana promete: eu não saio. Sentindo o peso da realidade nas suas costas, Mateu diz: eu preciso parar para pensar no que eu vou fazer na minha vida. Espere, meu amor, espere. Estava bom demais para ser verdade, né, gente? Será que Mateu vai abandonar sua esposa grávida para ficar com seu amor verdadeiro? Francesco chega em sua casa, bravo por Damião não ter buscado ele na casa bancária. Marco Antônio tranquiliza o pai: eu falei para ele continuar rodando por aí, pai, atrás da Juliana. Francesco aceita a desculpa. Mariana se aproxima cautelosamente e pergunta o que o patrão quer para o jantar. Ainda nervoso, o patrão responde com um humor sombrio: veneno. Mariana fica assustada com a resposta. Marco Antônio pergunta da mãe. Mariana informa que a patroa está trancada no quarto. Então o rapaz responde com amargura: e por que você não se tranca com ela? Mariana respira fundo, percebendo que sua vida na casa não será nada fácil. Pede licença e sai. O pai tenta pôr panos quentes na situação, pedindo que o filho se acalme e não maltrate a empregada. Francesco argumenta que Mariana só fez o que Janete mandou, e que se não fosse por ela, eles não saberiam a verdade. Ainda rancoroso, Marco Antônio rebate: e a Juliana não teria me deixado. Francesco perde a paciência com o drama do filho e diz: ah, filho, esquece um pouco a Juliana. Vai, se tiver escrito, ela volta para você. Ou você pensa que o seu pai também não está sofrendo com a história toda? Marco Antônio tenta ser compreensivo com o pai. Francesco completa: se ela não for ingrata, ela vai entender que nós dois não tivemos culpa de nada. Então, Janete desce as escadas e fica encarando, parada próxima aos homens.
Francesco desdenha da esposa, diz que vai tomar um banho e esbarra nela como um ato de provocação. Janete respira fundo e diz ao filho: "Meu filho, eu queria falar com você, por favor." Com frieza, Marco Antônio a rejeita. "Eu não sou mais seu filho, Madame Janete." O rapaz sai da sala e Janete fica transtornada com o tratamento que ela está recebendo. Sozinha, ela murmura: "Eles não podem me tratar dessa maneira. A megera está colhendo o que plantou. E eu acho é pouco. E vocês?" Na cidade, José está sentado na calçada lendo um livro, até que um cliente chega e ele começa a engraxar seu sapato. Na casa de Naná, Juliana está radiante de felicidade. Naná comenta: "Eu não disse que Deus mostra os caminhos, Juliana?" Juliana suspira e diz: "Eu nem acredito. Ele me achou. O meu amor voltou para a minha vida. O meu Mateu." Naná, preocupada, questiona: "E agora? O que vocês vão fazer?" A italiana responde: "Eu não sei. Ele é casado, Naná, e a mulher dele está esperando um filho. Mas ele falou que vai voltar para me ver. E olha, ele me deu dinheiro. Eu não queria, mas não teve jeito de recusar." Naná comenta: "Ele pensou mais em você do que seu marido." Juliana afirma com determinação e um grande sorriso no rosto: "E eu não tenho mais marido. O meu amor voltou para mim." Mateu volta para buscar Rosana na casa de Angélica. A esposa fica animada para retornarem para a fazenda. Angélica, desconfiada, pergunta para Mateu se ele encontrou quem ele procurava. Mateu nega, dizendo que não procurava por ninguém. Damião chega com Tizinho e Antenor na casa de Naná. Lá dentro, a mulher passa roupa tranquilamente, sem imaginar quem a aguarda do lado de fora. Damião entra na casa e diz: "Você tem visita, Naná?" Assustada, Naná solta um forte: "Não, eu não acredito que trouxe ele aqui, Damião." Damião tenta acalmar a irmã, mostrando que também trouxe o filho com ele. Naná sorri de canto de boca, tentando expressar sua alegria, mas ainda contida pelo medo de Antenor. Antenor afirma com a voz calma: "Não tenha medo, Naná. Eu vim em paz e lhe dou a minha palavra que eu não vim atrás do seu menino. E posso lhe assegurar que ninguém está preocupado com ele naquela fazenda." Naná continua desconfiada e pergunta: "E o pai?" Antenor deixa claro: "Muito menos o pai. Ele se esqueceu da sua promessa, Naná, e nem lembra mais que você existe." Naná abaixa um pouco a guarda. Damião aproveita e se aproxima, emocionado, apresentando seu filho para a irmã. "Ele trouxe meu filho para mim, Naná. Este é meu menino, seu sobrinho. Você já tinha sido vendida quando ele nasceu." Tizinho se mostra educado e pede a bênção para a tia. A mulher sorri, feliz por conhecer o sobrinho. Damião pergunta se ele pode ficar com ela. Naná diz que arruma um lugar para ele. Então, Damião pergunta de Juliana e se Mateu a encontrou. A irmã confirma o encontro dos dois. Damião, preocupado, diz: "Ai, meu Deus. Então é agora que acabou de vez o casamento dela com o seu Marco Antônio." Naná pede para que todos se acomodem. "Vamos se ajeitando. Senta, feitor." Antenor tira seu chapéu e a corrige com gentileza: "O meu nome é Antenor, Naná, e eu não sou mais feitor." A mulher rebate com frieza: "Pois vai ser difícil esquecer isso. Que clima tenso, pessoal. Vocês acham que Antenor realmente mudou? E Naná vai poder confiar nele?" Augusto chega em casa cansado, encontrando Paola ansiosa, esperando por ele. A esposa segue para a cozinha para esquentar o almoço do marido. Enquanto isso, sozinho na sala, Augusto murmura: "O que eu vou fazer da minha vida?" No final do dia, os colonos voltam de mais um dia de trabalho árduo na fazenda de Gumercindo. Mateu e Rosana já retornaram da viagem. O italiano conta para a família de Rosana sobre o desencontro com seu filho. "E eu não achei o meu filho. Foi adotado por um casal. E não tem jeito de saber quem levou ele daquela casa." Rosana diz: "As freiras não quiseram contar para ele, minha mãe." Gumercindo fica intrigado. Mateu explica: "Falaram que não sabiam. Muitos casais vão lá buscar as crianças enjeitadas." Maria do Socorro tenta confortar Mateu. Pensa que ele deve estar em boas mãos. Mateu rebate: "Mas estaria melhor nas minhas, ou nas da mãe dele." Maria do Socorro pergunta se ele viu Juliana. Mateu diz que não. Gumercindo tenta colocar um ponto final no assunto e diz: "Então, o que você tem que fazer agora é esquecer isso. Tocar sua vida para frente, porque logo, logo você vai ter um filho seu aqui também."
Mateu confirma e encerra o assunto. Rosana tenta ser compreensiva e diz: eu estava disposta a criar o seu filho, Mateu. Mateu responde com frieza: está bem, me deixa em paz. Na sala, Maria do Socorro tenta continuar o assunto sobre o filho de Mateu, mas Gumersindo não quer. A esposa então muda de assunto e pergunta sobre o que o marido estava conversando com o Sr. Altino. O homem responde: ele está tendo problema com os italianos nas fazendas dele. Andam roubando o infeliz. Está desanimado da vida. Está muito esquisito o Sr. Altino. Quando ele estava de saída, já se despedindo, chegou a falar até em vender as fazendas dele. Maria do Socorro fica preocupada com o que acaba de ouvir. Gumersindo continua: ele não pode contar com a ajuda do traste do filho que ele tem. Eu fico imaginando que esse sujeitinho um dia ainda vai herdar os meus cafezais. A esposa alfineta o marido: bendito seja o italiano que você odiava tanto, não é? O fazendeiro confirma: é, esse pelo menos não tem medo do trabalho. O drama de Augusto e Angélica continua. Angélica enche seu marido de perguntas sobre o trabalho dele. Questionado sobre a política, ele afirma que está se preparando. Angélica, então, pergunta sobre seu escritório de advocacia. O rapaz responde: já está montado. Aliás, daqui para frente eu vou ter que passar a maior parte do dia lá, atendendo os meus clientes. Desconfiada, ela questiona se ele já tem clientes. Augusto, já irritado, responde: claro que tenho clientes, mulher. Você acha que estamos vivendo do quê? Angélica rebate, provocando: do dinheiro do seu pai? Augusto se sente ofendido ao ouvir a verdade inconveniente e responde com rispidez: agora você já começa a me faltar com respeito, Angélica. Eu considero uma ofensa essa bobagem que você acabou de falar. Angélica continua cavando a briga: não estamos vivendo do dinheiro do seu pai? Ora, Augusto, como é que você paga o aluguel de 2 casas e sustenta 2 mulheres? Augusto responde com tom autoritário: eu já disse que esse assunto está encerrado. O tom de Augusto não funciona. Angélica segue implacável no seu objetivo de irritar o marido e continua perguntando se ele visitou a amante. Muito irritado, Augusto continua negando e manda ela dormir. Angélica se aconchega no peito do marido e diz: está certo, mas amanhã eu vou querer conhecer o seu escritório de advocacia. Eita, será que Augusto tem mesmo algum escritório de advocacia? Ou esse escritório é a casa da Paola? Juliana continua emocionada, contando sobre seu reencontro com Mateu para Naná. A italiana conta que Mateu pediu para que ela não saísse dali, até ele voltar. Naná afirma: você não vai sair, eu não vou deixar. Ainda na casa de Naná, José está copiando uma poesia no caderno. Tizinho vê e fica curioso. José pergunta se Tizinho sabe ler e escrever. Tizinho diz que não, mas conta com orgulho que sabe fazer contas. Tizinho pergunta se o menino vai para a escola. Com semblante triste, José responde: foi uns tempos, depois não fui mais não. Tizinho fica intrigado e pergunta o porquê. José explica: porque me expulsaram, porque eu brigava com os moleques brancos de lá. Eles me insultavam. Tizinho comenta empolgado: eu também queria aprender. José se empolga também e diz: quer mesmo? Então vou ensinar o que eu sei. Vamos pegar papel e lápis para você, Tizinho. No quarto, as mulheres continuam conversando. Naná desabafa seus medos para Juliana. Aquele Antenor, Juliana, não é homem que se possa confiar. Ele me comprou menina para o patrão dele. Meu irmão não devia ter trazido ele aqui. Se eu perder meu menino, eu morro. Na cozinha da casa de Gumersindo, Leonora prepara o café da manhã. Ela fica animada ao ver que Mateu voltou de viagem e pergunta sobre seu filho. Com tristeza, ele conta: eu não achei o meu menino, dona Leonora, e não vai ter jeito de achá-lo. Ele nunca vai saber quem é o pai dele nesta vida maldita. Leonora sente pena de Mateu e tenta confortá-lo. Deus sabe o que faz, Mateu. E então, Mateu desabafa com a italiana. Mas tem uma coisa: eu achei minha Juliana. Achei minha Juliana, dona Leonora. Leonora sorri de alegria, pega nas mãos de Mateu e diz: mas e agora, Mateu? Mateu diz estar perdido, sem saber o que fazer da vida. Leonora questiona se Rosana sabe disso. Mateu nega e pede à mulher que guarde segredo. Mateu sorri e diz ter certeza de uma coisa: mas agora que eu achei minha Juliana, eu não posso mais viver sem ela. Não posso. Gumersindo entra na cozinha
interrompendo a conversa secreta. Com semblante preocupado, o homem atualiza Mateu sobre as últimas notícias. Ontem o senhor Altino andou me contando umas histórias. Mateu demonstra ignorância. Que história? Gumercindo continua contando. Diz que alguns italianos andaram roubando ele lá nas fazendas dele. Eu não sei se é verdade. Só estou contando o que eu ouvi dele. Parece que andaram passando ele para trás na colheita das roças que ele deixou plantar. Mateu se adianta e defende seu povo. Mas aqui, ninguém nunca vai roubar o senhor, meu sogro. Enquanto eu estiver aqui, meu povo não é capaz de fazer uma coisa dessa. Gumercindo tenta justificar. Eu sei, Mateu. Não precisa se ofender. Mesmo visivelmente ofendido, Mateu nega. Mas eu não estou ofendido. Gumercindo completa. E depois, italiano. Eu já tenho você na conta de um filho. Mais dia, menos dia, você vai ser meu herdeiro. Você e os netos que você me der. Mateu respira fundo e concorda com o sogro. Que capítulo foi esse, pessoal? O reencontro de Mateu e Juliana foi de arrepiar a alma, mas agora a situação ficou ainda mais complicada. Ele está casado e a esposa grávida. Como será que essa trama vai se desenrolar? Vocês acham que o amor verdadeiro vai conseguir vencer todas as barreiras?